Fala pessoal, vamos aí para mais uma aulinha e hoje nós vamos falar de como representar uma função. Bem, de maneira geral, praticamente são 4 formas de a gente representar uma função, certo? A primeira é explicar verbalmente. Lembrando que a função ela representa a relação entre elementos de dois conjuntos distintos. Então você pode tentar explicar, só que obviamente não é uma tarefa muito simples de se fazer, né, de explicar a relação entre elementos de dois conjuntos. Então, por isso que na matemática a gente vai ver 3 outras maneiras que vai nos ajudar a representar aí uma função. Tranquilo? Então, a segunda maneira, que essa aqui é uma das mais importantes, eu vou tentar explicar a importância de cada uma delas, é por meio de uma tabela, no qual a gente faz uma representação numérica. Vocês vão lembrar, na aula passada, que a gente aprendeu que a variável dependente junto com a variável dependente forma um par ordenado. Então, a representação por tabela é montar conjuntos de pares ordenados. Então, a gente vai criar uma coluna para a variável x, uma coluna para a variável y, né? Então, uma para a variável independente, outra para a variável dependente, e a gente vai montar essa tabela. Tá? Já comento cada uma da utilidade delas aí. Obviamente, essa por meio de tabela é interessante para a gente colocar os valores, né, das variáveis, mas ela não é uma forma de expressão muito visual para a gente entender o comportamento, principalmente no sentido do que nós conversamos, de que a ideia da função é uma ferramenta matemática para ajudar a gente a prever o comportamento do sistema, né? Ou seja, o comportamento da variável dependente a gente quer prever por meio da função. Então, a tabela não é muito visual para a gente enxergar isso. Então, a gente tem um gráfico. O gráfico, como vocês vão ver, já é uma ferramenta que é a expressão visual dos elementos aqui da tabela. Tranquilo? E a quarta maneira é algebricamente. O que diferencia, basicamente, essas 3 representações? Né? Porque a outra verbal a gente tentar comentar e tal. Mas, assim, do ponto de vista matemático, a gente tem a tabela, e vou te adiantar que é uma das representações mais importantes, porque apesar de quando a gente faz o curso, né, de matemática, que a gente estuda funções, geralmente a gente faz as coisas invertidas, muitas vezes a gente começa pela forma algébrica, nos é dado uma função, né, uma fórmula, e aí a gente, a partir da fórmula, a gente constrói uma tabela, da tabela a gente constrói o gráfico. Geralmente o fluxo é esse, né? A gente tem uma função, constrói a tabela, da tabela faz o gráfico. Na vida real, o fluxograma geralmente não é esse. Geralmente é esse aqui, ó. A gente constrói uma tabela, plota um gráfico e tenta descobrir qual que é a função associada àquele gráfico. Por isso que a gente tem todo um esforço de conhecer algumas funções típicas da matemática. Espero que tenha ficado claro para vocês isso. Por que a gente passa, às vezes, tanto usando lá na escola, aprendendo esse tanto de função que vocês vão estudar, função afim, função trigonométrica, função logarítmica, função exponencial, e é um tanto de função que a gente estuda. Por quê? Porque em problemas reais, geralmente, você não sabe qual que é a relação entre as coisas. Então, por exemplo, como eu falei lá na aula passada, você tem, por exemplo, você quer fazer um estudo de temperatura em uma placa. Então, você está numa usina e o patrão quer conhecer a distribuição de temperatura numa placa. Então, ele quer que você monte uma relação entre posição na placa e temperatura. Estou dando um exemplo. Então, você não tem como saber, você não tem como pegar uma fórmula para isso, montar a tabela e depois fazer o gráfico. Você vai ter que medir. Então, quando você trata de um problema real, o caminho natural é medir, né, ou coletar os dados. Então, você coleta os dados da variável independente, você coleta os dados das variáveis independentes, constrói uma tabela e faz uma representação numérica. A partir dessa representação,
numérica, a gente plota um gráfico, tá certo? Com esse gráfico e com os dados, a gente é capaz de tentar escrever uma expressão algébrica, uma fórmula para representar a relação entre os dados, o comportamento dos dados, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Então, ó, reforçando, quando a gente faz esse estudo de função, nada mais é que a gente está estudando as principais funções para quando tiver um problema real e que a gente constrói uma tabela, e isso vai ter um gráfico lá, a gente vai tentar construir a fórmula algébrica parecida com uma das fórmulas que nós já conhecemos da matemática. É assim que se faz ciência, tá? Você tenta pegar um dado e tenta construir em cima dele ali uma coisa que você já é conhecida da gente, tá bom? A ideia é essa. Então, bora lá. Para o caso da tabela, a gente vai construir, tá vendo aqui, ó, uma coluna para variável independente e uma coluna para variável dependente. Então, eu coloquei aqui uns dados aleatórios, tá? Obviamente, isso aqui foi intencional, mas aí você supõe na sua cabeça, né, um exercício mental, que você fez um teste lá, estou medindo a posição na minha plaquinha e o meu f de x aqui, o y, é a temperatura, por exemplo. Ou senão aqui poderia ser, sei lá, se a gente não precisar de sinal negativo, né? Poderia até ser negativo, não tem nenhum problema, sei lá, final do mês de fevereiro e depois a partir do mês de maio, né? De março, os dias contando, sei lá. A gente pode pensar de qualquer maneira, entendeu? A gente pode pensar que os números aqui representam uma quantidade que eu tenho e a outra que eu quero relacionar. Então aqui poderia ser, sei lá, as horas, o X aqui, e aqui poderia ser o valor da bolsa, tá certo? Essa aqui é a ideia. Então, obviamente, aqui no meu caso, exemplo, eu botei uma grandeza negativa, vai ser para alguma quantidade física que possa ser negativa, né? Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que o x aqui pode ser qualquer variável dependente que a gente mede, pode ser o tempo, por exemplo, e aqui uma outra grandeza que eu quero relacionar. E aí, quando você fizer esse exercício mental, suponha que você foi lá e mediu, né? Imagina que isso aqui é o tempo, ficar lendo no relógio e marquei. Pá, marquei o tempo. Aí fui lá e eu olhei, por exemplo, a temperatura. Marquei o tempo, olhei a temperatura, marquei o tempo, olhei a temperatura. Beleza. Montei uma tabela. Ah, não, estou fazendo uma pesquisa na rua, tá certo? Número de pessoas que responderam a uma resposta X, tá vendo? Pessoas, resposta X, pessoas, resposta X, pessoas, resposta X. Então imagine que você tinha lá, sei lá, Y resposta que uma pessoa podia responder e você fez uma pesquisa na rua e o X é o número de pessoas e aqui o número de respostas que foram dadas associado ao número de pessoas. E depois você quer ver esse comportamento para tentar prever, né, numa próxima pesquisa, por exemplo, o número de pessoas que responderiam a resposta Y. Entendeu? Então, nesse sentido. Então, imagine a tabela como um conjunto de dados experimentais. Essa aqui é a ideia. Ou seja, onde o x é a variável independente e o y a variável dependente. Quando você plota isso aqui, aí a gente vai para a segunda etapa, que é plotar o gráfico. Então, o gráfico, basicamente para a gente tem aqui um eixo que a gente vai chamar de x, tá certo? Que aqui é o eixo que a gente chama de eixo das abscissas. Então, ele vai estar aqui, ó, na horizontal. Então, perceba aqui para vocês, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ó? Então, o x a gente representa na horizontal e o y a gente representa na vertical. Basicamente é isso. E qual que é a ideia? É a gente ligar os pontinhos. Olha lá, ó. Eu tenho 0, eu vou ligar com 0. Não preocupe, depois a gente vai fazer isso passo a passo. Olha lá, ó. 1 aqui, ó, no x eu liguei com
do y, o 2 do x, ó, eu liguei com 4 do y, o 3 do x, eu liguei com o 9 do y, tem um 9 aqui, ó, e o 4 do x eu liguei com o 16. Tá vendo? Ó? Então, você percebe que o gráfico ele dá pra gente aqui, ó, uma projeção do que vai acontecer. Olha que coisa bacana, tá vendo? Ó? Ou seja, se eu quiser pegar a partir desse gráfico aqui agora um número entre, por exemplo, 1 e 2, sei lá, 1,5, eu consigo tentar identificar no quadro, no gráfico. Se eu quiser pegar entre 3 e 4 aqui, ó, entre 3 e 4, ó, eu consigo, por exemplo, identificar no meu gráfico quem é o valor do y. E vice-versa. Então, o gráfico ele é uma maneira visual de nos ajudar a prever também valores intermediários dos parâmetros que eu tenho. Porque eu vou fazer um conjunto de medidas finitas, né, o máximo que eu conseguir fazer, e o gráfico ele vai me ajudar a visualizar o que está entre esses intervalos. É uma primeira coisa que dá para nos ajudar. Além de tentar ajudar a prever um comportamento. Olha lá, eu estou vendo aqui para o lado positivo aqui do eixo x, ó, que está aqui na horizontal, meu x, ó, conforme eu vou aumentando o x, o meu y está cada vez maior. Tá vendo? Ó? De maneira semelhante, ó, quando o x vai ficando cada vez mais negativo, o meu y também vai ficando cada vez maior. E por isso, a partir do gráfico, é possível a gente tentar escrever uma expressão que correlaciona x e y. Essa que é a ideia. Só que esse gráfico já foi escolhido de maneira simplória para a gente já pegar uma curva que a gente já conhece. Nesse caso, a curva aqui, ó, x igual a 2. Ou seja, eu pego o valor de x e elevo ao quadrado. Então, ó, vamos lá, ó, 0 ao quadrado, 0. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 ao quadrado, 16. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Tá certo? Então, só que o processo na vida real é o inverso. A gente faz uma tabela com dados experimentais de x e y, plota o gráfico e depois tenta traçar uma curva conhecida para saber se ela se encaixa ou não. Mas isso aí é tema para outra aula, tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês essas ideias. E aí eu fiz um gráfico aleatório para vocês entenderem. Então, ó, mantive aqui o x, ó, 4, 3, 2, 1, mantive ele igual. E aí tentei imaginar que fosse uma medida real. Então eu joguei números aleatórios aqui, ó. Joguei números aleatórios. E o que é que eu fiz? Eu plotei o gráfico novamente. O que é que eu vou fazer? Vou tentar juntar os valores, olha lá. Ó. Menos 4, olha lá, com 5, ó, tá vendo? Ó? Então, menos 4 aqui o eixo x na horizontal, tranquilo? Então, a gente geralmente monta um sistema de referência, um eixo x e um eixo y. Depois a gente vai fazer isso bonitinho. Coloca um lugar de referência, geralmente a gente usa o 0. E depois junta os pontos. Ó. Lembra que é um par ordenado? Então, para o lugar que tem os pares, menos 4 e 5, eu fui lá e botei uma bolinha. Ó lá. Menos 4, andei tracinho, tracinho, liguei com 5. Ó. Botei bolinha. Olha lá o próximo. Ó. Menos 3 e 10. Fui lá, ó, menos 3 está por aqui. Ó, com 10, ó, botei uma bolinha. E fui fazendo isso por diante. O que dá para fazer depois? O ideal, geralmente, é você fazer muitos pontos no experimento real e a gente não traçar essa curva aqui não, né? A gente simplesmente deixar os pontinhos. Mas eu tracei a curva para você ver que existe um comportamento. Tá vendo? Ó? Entre 4, menos 4 e menos 2, o sistema está aumentando. Entre menos 2 e 0, o sistema está reduzindo. Até, na verdade, aqui, né, no 1. Depois do 1 ao 4, o sistema sobe de novo. Então, dependendo do que você está estudando, você pode separar essa curva aí por regiões
e modelar as regiões por alguma curva conhecida. Essa aqui é a ideia da matemática, né, para a ciência. A gente estuda várias funções para depois utilizar essas funções para modelar o comportamento de dados reais. Tá claro? Mas isso aí vai ficar para uma próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.